Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus premia os que se humilham, como Ruth. E eu vou falar um pouquinho da Ruth, mas generalizando para todos que seguem a Jesus, que negaram o seu eu, tomaram a sua cruz e hoje querem santificar a sua vida para serem semelhantes a Jesus de todo o seu coração. Será que você está neste grupo daqueles que querem ser como Jesus e que dia a dia está consagrando a sua vida na busca de ser como Jesus? Você está neste grupo daqueles que se humilham? Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, nós encontramos: é necessário que aqueles que creem em Deus, primeiro, creiam que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Você tem que crer, mas ninguém nasce crendo. Você é ensinado a saber que Deus é Deus. Desde criança, os pais têm que ensinar aos filhos. Os filhos vão observando a natureza e têm que ser ensinados. Ensinar as crianças sobre a existência de Deus é muito importante. A seguir, ensinar que Deus é justo, premia os que o buscam e vai condenar os que agem mal, que vivem no pecado. Isto tem que ser ensinado às crianças nas idades mais tenras. As crianças mais novas têm que desde já aprenderem isso. Sobre os 4 passos da salvação, as 4 leis espirituais, só mais tarde. Eu diria que até os 6 anos, uma criança tem dificuldade de entender o conceito de perdão. Ela não consegue entender, muito menos a substituição, porque uma pessoa morrendo pode pagar o pecado de outra. Uma criança até 6 anos tem dificuldade, mas até 6 anos uma criança pode crer em Deus e saber que Deus é bom, que Deus é justo e que Ele também condena aqueles que praticam o mal. A justiça de Deus pode ser ensinada às crianças. Ninguém nasce sabendo tudo e nem crendo em Deus. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Por isso que é importantíssimo que os pais contem histórias sobre Deus para as crianças pequenas, que os pais falem de Deus para as crianças pequenas. Isso é muito necessário. E as crianças desde já vão aprender que vale a pena buscar a Deus. Deus é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Quando a gente busca a Deus, tem recompensas. Os crentes precisam lembrar disso, porque com facilidade eles se desviam e vão com a sua mente por outros caminhos. Uns se dedicam à religião, pela própria religião, acabam sendo religiosos formais e litúrgicos sem ter intimidade com Deus. E eles não dão fruto porque também não levam o conhecimento de Deus para os demais. Eles acabam se trancando em 4 paredes dos templos e vivem uma vida religiosa fria, vazia, formal, que não leva, evidentemente, a Deus. Essa vida formal de religião não leva a Deus. É preciso uma intimidade, um relacionamento vivo com Deus. E isso é só praticando e convivendo com quem pratica que a gente vai demonstrar. Deus quer que você visite irmãos para orar com eles, para ter experiências com Deus junto a eles, que você tenha experiências com Deus à noite, em sonhos, em oração. Para isso tem que tirar a televisão do seu quarto, não dormir vendo televisão e de preferência também
não vendo celular, para você poder se consagrar a Deus naqueles minutos em que você está buscando conciliar o sono, para fazer isso na presença de Deus. Mas passar isto para as crianças também. Nunca deixe uma criança dormir vendo televisão, nem no celular o desenho, mas faça as crianças pensarem em Deus, fale de Deus com as crianças à noite, até as crianças dormirem, conte histórias, faça um propósito no seu coração, fale de um Deus que recompensa. Há muitas histórias bonitas na Bíblia, uma delas é de Ruth, uma mulher que vivia na terra de Moabe, foi criada lá junto àquele povo com sua cultura, com suas crendices, mas ela era sincera no seu íntimo, ela tinha sede pela verdade. E Deus providenciou uma fome em Judá para que, pela esperteza, uma família do Elimeleque com a Noemi fosse buscar refúgio em Moabe. Circunstâncias que Deus dirige para que a vontade dele seja feita. Deus dirigiu a circunstância trazendo fome para que a Ruth pudesse ter contato com pessoas que conheciam a Deus. A Noemi não era uma boa praticante da vontade de Deus, mas ela conhecia bem. Nesse sentido, eu até comparo assim como Balaão. A Noemi era uma pessoa que conhecia a vontade de Deus, mas ela não praticava muito. Existem muitos crentes que conhecem bem, só que não vivem, não praticam. Mas a Ruth não conhecia. E quando ela conheceu, ela ficou maravilhada com o Deus de Israel. Não foi com o seu marido, que Deus levou, ele morreu, o Malom. Não foi com o seu sogro, Elimeleque, que também morreu. E nem com a sua sogra, que lhe pregou a respeito de Deus. Mas o Deus da sua sogra encantou a Ruth. A Bíblia fala também da rainha de Sabá, que foi ver Salomão e ela ficou maravilhada. Mas ela entendeu a situação, ficou mais maravilhada com o Deus de Salomão do que com o próprio Salomão. E ela foi premiada, a rainha de Sabá, abençoada por Deus. Já a Ruth, aquela moabita que tinha sede pelo Deus da verdade, o Criador de todas as coisas, quando ela conheceu, ela disse: eu não volto mais à velha vida. Agora a minha vida não tem volta. Ô Noemi, eu não quero voltar para o meu povo, para a minha cultura e para a minha religião antiga. Eu conheci o Deus verdadeiro, eu não quero voltar. A Noemi disse: não, volte, minha filha, vá para os deuses de vocês antigos, volte para a sua família, para a casa do seu pai, volte para a sua cultura moabita. A Noemi falou. Meus irmãos, eu fico triste com os crentes que têm oportunidade de amar as pessoas que não conhecem o Senhor e egoístamente eles se afastam. Eu fico assim revoltado contra irmãos crentes que pregam o evangelho, mas largando para lá a semente. Eles, por onde vão, eles falam do Senhor, mas não acompanham o resultado. Para dizer a verdade, nem tem fé de esperar resultados. Isso é muito triste. Crentes que falam para dezenas, centenas, milhares de pessoas sobre Deus, porque eles são falantes e falam de Deus, mas eles não cuidam de uma pessoa sequer. Para dizer a verdade, nem enxergam se alguém está querendo Deus, se tem uma Ruth ali. A Noemi representa esse tipo de crente pusilânime que conhece o evangelho e até fala do evangelho, mas não tem amor nenhum, nem vontade de ver ninguém salvo. Quantos crentes ficam 10, 20, 50 anos numa igreja, não levam ninguém a Jesus, não têm interesse em trazer ninguém, não dão a vida por ninguém, não vão procurar as pessoas. Eles são crentes do eu sozinho.
É triste a situação desse tipo de crente. Será que eu estou falando para você, uma pessoa assim? Pois é, a Noemi não enxergou a Ruth. Ela não viu que era uma alma sedenta da verdade. Ela só viu o lado dela. Eu não tenho sustento para mim, ainda vou ter que sustentar você. Fica para lá, minha filha. Volta para os seus deuses para lá, para a sua religião lá, para sua casa do seu pai, para sua cultura moabita. Ela disse, não, eu conheci a verdade, eu não volto atrás. Eu vou com você, nem que seja para passar fome. Você fica comendo lá e eu fico com fome do seu lado, mas eu não volto mais. O meu lugar agora é junto ao seu Deus, Noemi. A Noemi viu que não tinha jeito de se livrar dela, que também ela não iria exigir muita coisa, e disse, então tá bom, venha comigo, mas eu não vou te prometer nada não, hein? Se eu não tiver comida, eu não vou te dar comida não vou te prometer nada. Foi mais ou menos assim que a Noemi levou a Ruth, mas a Ruth morava no coração de Deus, o Senhor a amava, e então, quando chegaram lá, a Noemi ficou com vergonha de sair pedindo ajuda para comer e mandou a Ruth. Ô Ruth, nós estamos na época da colheita e existe uma lei aqui em Israel que aqueles que colherem produtos da terra deixem um restinho cair no chão para os pobres colherem. Então vá entre aqueles que estão fazendo a colheita agora e veja se você cata no chão algum grão para a gente comer. Por que ela não foi também? A Noemi tinha vergonha de aparecer diante de todos, porque antes ela era gente importante, uma mulher rica, e agora ela vai passar vergonha de ir lá no chão ficar colhendo maná, aquele maná. Não, ô Ruth, vá você lá e eu fico aqui. Você vá lá aqui dentro de casa e você vá colhê-la. A Ruth obediente, humilde, foi. Que bom que ela se humilhou e ela foi e encontrou Deus preparando o caminho de um Boaz para ela. Não só ela colheu, mas o Boaz viu que ela era uma mulher virtuosa e deixou os seus segadores darem de graça mais grãos para ela, e ela voltou com a sacola cheia para a sua sogra Noemi, que ficou impressionada. Onde você foi? Quem é que te deu tanto cereal assim? Pois é, o homem lá da terra, eu fui lá, ele não sei por que ele falou comigo assim tão benignamente. A Ruth não sabia, mas a Noemi sabia. Deus premia aqueles que se humilham. Como é bom a gente ser servo. Meu irmão, seja servo de seus irmãos. Minha irmã, seja serva. Quando chegar no culto, cumprimente todas as pessoas. Procure saber quem é quem ali, quais são os visitantes, qual é a experiência de cada pessoa, os irmãos o que estão passando durante a semana. Procure, seja serva dos irmãos, se humilhe para conversar com cada um. Seja como a Ruth, não seja soberba como a Noemi. Entra na igreja, levanta a cabeça, empina o nariz. Se alguém me cumprimentar, eu cumprimento também, mas eu não vou sair aí cumprimentando os outros crentes, não. Noemi, espírito de soberba. Quantos crentes têm assim? Até mesmo na reunião da igreja, eles não se humilham para cumprimentar os outros. Isso é triste. Ver gente assim, de nariz empinado, crente nariz empinado. Depois vai se ver a diferença entre quem é humilde. A Ruth mostra um sorriso, começa a cumprimentar todos os irmãos. Meus irmãos, você está precisando de alguma coisa? Minha irmã, que bom que você veio. Alegria, minha irmã, ter você aqui. E aí, minha irmã, e a sua experiência essa semana? Como é que foi? Alguma coisa que eu possa ajudar? Vamos orar, vamos ver a sua vitória aqui nessa área. Você é como a Ruth? Ou é como a Noemi? Comece a observar seus irmãos e irmãs na igreja. Aqueles que ficam de cabeça em pé, nariz empinado e não cumprimentam ninguém. Pois é, procure observar a diferença, porque alguns vão ser exaltados, porque alguns dão fruto, e muito fruto, e o fruto permanece, porque são humildes. Eles se humilham para ir
aos irmãos para perguntarem como estão. Isso é amor, isso é humildade, isso é sede de Deus. Por isso Deus honra esses que são como a Ruth. Você é como a Noemi? Entendeu isso, minha irmã? E você, meu irmão, quer ser humilde como a Ruth? Ser um servo de seus irmãos? Depois, quando Jesus voltar, nós vamos ver a diferença entre um e outro, entre a Ruth e a Noemi.